a gente ainda continua no mesmo assunto. Aquela dúvida que todo mundo sempre tem. Quando é que eu vou poder ter a minha placa de vídeo? A gente roda e vem parar nesse assunto. Eu sei que você também não queria... eu vou esquecer disso, não dá pra comprar. Mas aí você vê um videozinho assim, falando... uma plaquinha de vídeo barata. É tudo que eu precisava na minha vida. Eu não precisava de nada além disso, cara. Eu vou clicar. E aí você não resiste e clica e vem parar aqui nesse vídeo e quer saber. Tá, que papo é esse aí de placa de vídeo barata? Pois é, faz aí algum tempo que a gente não vê uma placa de vídeo barata e na verdade esse movimento de placas de vídeo que deveriam ser baratas ou deveriam ser menos caras e não foram, foi mais ou menos iniciado com a RTX 2060. Vocês devem lembrar que a gente saiu da GTX 1060, uma placa que foi muito vendida, inclusive chegou a estar no topo ali, como a placa de vídeo mais utilizada da Steam, se é que ainda não tá por lá. Pois é, depois da GTX 1060 ou da série GTX 10, nós fomos introduzidos à série RTX 20. E aí a placa de vídeo mais barata da série RTX passou a ser a RTX 2060, que como novidades trazia assim um poder de processamento muito maior, mas principalmente trazia o suporte a Ray Tracing e DLSS, e que na verdade na 2060 nunca foi uma grande coisa, afinal é possível rodar jogos com Ray Tracing na RTX 2060, mas obviamente que não, com tudo no máximo, e mesmo o DLSS que acabou chegando depois só acaba ajudando mais em resoluções maiores. Então se você vai jogar, por exemplo, em Full HD e você ativar o DLSS, ele vai jogar para resoluções muito baixas e fica perceptível até mesmo para quem tem um monitor top. Na verdade, quanto maior o monitor, mais você vai ver essa diferença, essa perda de qualidade. Pois é, então a RTX 2060 meio que ficou perdida ali. Ela acabou se tornando uma placa interessante no momento em que você não tinha muitas opções. E agora as notícias são de que nós teremos uma outra RTX 2060. E a novidade são mais 6 GB de VRAM. Pois é, em setembro já teve um rumor sobre uma possível RTX 2060 de 12 GB. E a pergunta que a gente fez na época é a mesma que você deve estar se fazendo agora. Quanto vai... Não é essa a pergunta. Quanto vai custar é a última pergunta. É por que uma RTX 2060 de 12 GB? E essa é uma excelente pergunta. A 2060 ela não é uma placa ruim, nem de longe. Ela acabou sendo lançada por um preço que desagradou bastante o mercado, para falar a verdade. E as features extra, ou seja, o Ray Tracing, o DLSS, não são exatamente um diferencial tão importante assim. Claro, tem outras features que trouxe de software, mas vamos dizer assim... Para o uso geral, para o afegão médio não foi exatamente tão convincente assim. Muita gente acabou comprando na esperança de que não, agora eu vou ter uma placa para Ray Tracing e acabou descobrindo que só tinha uma placa de amostra do Ray Tracing e do DLSS. Não era lá grandes coisas e o DLSS acabou sendo mais interessante até para quem joga em resoluções maiores. Mas enfim, deixando isso de lado, a RTX 2060 não foi bem aceita num primeiro momento, mas acabou se estabelecendo bem no mercado. Quando ela encaixou no preço dela, isso na época em que os preços faziam um mínimo de sentido, ela acabou sendo uma placa que foi bem vendida, se é que a gente pode dizer isso de qualquer RTX, já que as RTX não estão ali ainda entre as mais vendidas do mercado. A gente ainda tem GTX e das 16. Mas enfim, a pergunta é, para que 12 GB? E a única resposta que me vem à mente é para mineração. Eu não consigo pensar em um outro motivo. Não, porque agora vai mudar dos 192 bits para 256. Não segundo os rumores. Segundo os rumores, ela vai continuar sendo com 192, aliás, 192 bits, contra os 256 da RTX 2060 Super. Então, basicamente, ela continuaria igual, mudando apenas a memória. Claro que existem algumas outras possibilidades. Ela poderia ser uma placa com desempenho diferente e talvez com um nome diferente. Já não dá mais para ser 2060 Super, porque já tem a 2060 Super. Não dá para ser 3060, porque já tem talvez uma 3050 Ti, ou sei lá, a Nvidia pode inventar um outro lugar para ela se encaixar no mercado ou somente chamar 2060 12 GB e confundir ainda mais o mercado, principalmente se ela tiver diferença de desempenho. Ou seja, não tem uma resposta muito fácil para isso. Em relação a preço, a gente ainda não tem nem ideia. Convenhamos, né, meu amigo? Falar de preço hoje em dia é praticamente perder um tempo que poderia ter sido utilizado para qualquer outra coisa. Então, a gente não sabe onde ela vai se encaixar em preço, qual é de fato a razão para ela existir, para ela vir ao mercado, e a única coisa que me veio à mente é para minerar. 12 GB de memória, top para minerar, e quem sabe os mineradores comprem o estoque todo no preço que a Nvidia quiser vender. Porque, de acordo com os dados, já existem modelos, pelo menos sendo testados, ou seja, existem alguns modelos circulando por aí. Então apareceram aqui alguns dados na Eurasian Economic Commission,
ou seja, na Comissão Econômica para a Eurásia. Que translate maravilhoso, sensacional, merece um like só pelo translate. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Então a gente já tem aqui alguns códigos de modelos circulando. Segundo as informações aqui da EEC, a Gigabyte, né, estaria planejando 4 modelos. E como eu disse, esses rumores já vêm circulando há algum tempo. Outra informação é que ela poderia utilizar uma GPU diferente, né? Então, como é compatível, por assim dizer, ela poderia utilizar também a GA104, que é uma Ampere, não é uma placa da Turing da geração anterior. Mas, sinceramente, cara, pra quê é a pergunta? Se ela realmente aparecer, os rumores são de que ela seria revelada no dia 7 de dezembro. Também não foi confirmado nem pelo Videocards, nem por nenhuma outra fonte que ela seria lançada nessa data. Em relação a preço, se a Nvidia lançar essa placa de fato, provavelmente ela vai vir com preço acima da 2060. É muito improvável que eles lancem uma placa. Quer dizer, não é improvável que eles lancem a placa nesse preço, mas é muito improvável que ela seja vendida no mesmo preço de uma 2060 normal. Por quê? Se ela se mostrar uma placa interessante para mineração, significa que ela vai desaparecer das prateleiras. E a demanda pela RTX 2060 normal vai continuar. Segundo os rumores, isso seria um movimento da Nvidia para tentar barrar uma possível RX 6500 da AMD. O que, sinceramente, puramente jogada de marketing. As minhas teorias para essa placa, pelo menos com as informações que a gente tem aqui agora, é isso. Rebranding, para talvez vender mais caro a 2060, que também para mim não faz sentido, porque daria para você vender com 6 GB muito caro, que é o que já está acontecendo. Utilizar chips Ampere, que de repente não cumpriram ali para ser uma 3060 e virar uma 3050 Ti, uma 2060 de 12 GB, mas com Ampere. O que seria uma loucura, para mim só chamaria realmente 2060 mesmo. Não sei se é tecnicamente possível não ter os 12 GB ou se é necessário. Enfim, uma tentativa de repente de colocar mais GPUs no mercado? Talvez. Agora, é pouco provável. Como eu disse, com a demanda como está hoje, com a procura em cima de uma 3060. Ainda tem a questão da trava para mineração. Muita gente, mas aí se vier igual com o mesmo chip da 3060, vai vir com trava para mineração. Trava para mineração hoje já é uma coisa que é superada, né? Se vai vir mais barata, existe uma possibilidade. Existe sim uma possibilidade real de vir uma placa mais barata. Pelo menos do que uma RTX 3060. Afinal, é o único lugar em que faz sentido ela se encaixar. Vai fazer diferença os 12 GB de memória? Nenhuma diferença. Absolutamente nenhuma diferença os 12 GB de memória. Nós estamos falando de uma placa voltada para Full HD. Você não vai usar esses 12 GB a não ser para minerar. Eu não consigo. Ninguém vai conseguir me convencer que em 1080p você vai usar mais do que 6 GB de VRAM. 4 GB já dá. 6 GB é mais do que o suficiente. A dica que eu dou é o seguinte: se você realmente precisa de uma placa dessa, tenta pegar no lançamento. Talvez você consiga até mais barato do que uma 2060 normal. E, obviamente, para você que já está ciente da situação do mercado, né? Se você não está ciente, tá tudo caro, tá tudo muito acima do preço que deveria ser cobrado, mas isso vale para tudo. Você que está por fora, né, do ramo de informáticas, se você não é dos computers, você já deve ter sacado que tudo está muito caro, do combustível ao quilo de arroz, ao quilo de açúcar, a tudo. Pois é, isso também se estende a outros bens que não são necessariamente aqueles que você precisa para sobreviver. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse lançamento, se ele realmente ocorrer, vocês acham que vai trazer algum benefício para o público? Será que tem alguma vantagem? Será que ela vai ter um desempenho maior do que a 2060 normal ou vai ser só realmente uma 2060 de 12 GB? E se sair, vocês comprariam no lançamento, se estivesse pelo menos próximo do preço sugerido? Que a gente nem sabe qual é? Deixa aí nos comentários. Aproveita para deixar o like e se inscrever. Se inscreve lá no nosso outro canal, no Unlock Gamer.